E aí, sobre aquela historinha lá de sempre aumentando o nível do exercício, chegamos nisso daqui, tá? Então agora virou uma bagunça. Por quê? A gente tem um carregamento constante, então daqui até lá um carregamento distribuído com valor constante, sempre constante. Daqui para cá, um carregamento triangular e depois uma carga inclinada, tá? Então tem um carregamento concentrado e inclinado, tem um carregamento constante, tem um carregamento triangular e é uma viga engastada, certo? Então aqui a gente aplica praticamente todos os conceitos que a gente viu ali em sala de aula. Vamos lá para ele. Então, mesma coisa, vamos dividir ele, dividir a parte que é reta e a parte que é triangular. Vou chamar a parte que é reta aqui de W1. Aqui, W1. E a parte que é triangular de W2, tá? Então, nesse caso, ela vem constante e começa a descer com o mesmo valor. Pode ser que não aconteça isso. Pode ser que venha constante e daí aqui começa, sei lá, com 20 kN por metro e desça. Tem que analisar exercício por exercício, tá? Então, isso daqui é em relação à carga distribuída. Próximo passo, tem uma carga concentrada e inclinada. Então, lembra lá da decomposição que a carga concentrada e inclinada gera uma componente na horizontal, que aqui eu vou chamar de Px, e gera mais uma componente na vertical, que eu vou chamar de Py. Então, vou ter que fazer essa decomposição também, achar quanto vale cada uma das forças. Então, primeiro ponto, eu vou trabalhar com a decomposição. Então, primeira coisa que eu vou fazer a decomposição dessas forças. Decomposição. Certo? Para fazer a decomposição, primeiro, vou desenhar a minha força. Então, está aqui a força de 40. Só tomar um cuidado, que ela está como 40 kN. Vamos transformar isso aqui para 40 vezes 10 ao cubo. Então, aqui eu tenho 40 vezes 10 ao cubo newton. Tá? Por que 10 ao cubo, professor? Porque quilo significa 10 ao cubo. É a mesma coisa. Tá? E disso daí, o que eu tenho? Tenho uma força na vertical, chamada de PY. Aqui ficou parecendo um PX, mas é PY. Opa. Aqui é um PY, não um PX. Um PY e agora sim um PX. Quanto vale isso daí? Isso eu quero saber. E eu tenho o ângulo interno. O exercício fala que vale 60 graus. Então vamos para a decomposição. Então, lembrando lá, a minha força na direção X sempre vai ser a principal. Então o cateto vai ser sempre a principal, vezes alguma coisa. Nesse caso, o ângulo está colado ao meu PX. Se está colado, é cosseno. Cosseno de 60 graus. Isso vai resultar em calculadora. Não esqueçam, muito cuidado durante prova, trabalho, qualquer coisa. A gente está trabalhando com graus. Normalmente a calculadora vem configurada como radianos. Então dá uma olhadinha se ela está lá como degrees, tá? Então depende do tipo de calculadora, você configura ela. Nessa calculadora aqui, eu tive que apertar Shift e Mode. Na maioria é só você apertar Mode até aparecer a opção DEG. E você aperta o número referente a ele. Nesse caso, 3. Pronto, agora eu já configurei a calculadora. Só fazer a conta. 40 vezes 10 ao cubo, vezes cosseno de 60. Isso aqui vai resultar em 20.000. 20.000 newtons ou 20 kilonewtons, que é a mesma coisa. PY, sempre a principal, vezes alguma coisa. Nesse caso, meu PY não está colado, ele está separado. Separado, seno 60 graus. Então, vamos lá. 40 exponencial ao cubo vezes seno de 60 graus.
34.641. 34.641,02 newtons, arredondando da vírgula 02. Certo, então a gente já fez a decomposição e já sabemos que dessa força inclinada ela resulta numa parcela vertical de 20.000 newtons ou 20 kilonewtons e numa parcela horizontal de 34.641,02. 34.641 kilonewtons. Então aí foi a decomposição. Próximo passo, força equivalente. Força equivalente. Então, na força equivalente, primeiro eu vou trabalhar com a força 1 e depois com a força 2. Então, força equivalente 1 vai ser igual, como eu tenho um carregamento constante nesse caso, quando eu tenho um carregamento constante, é W vezes L. W, 8 kN por metro. Então, 8 vezes 10 ao cubo. 8 vezes 10 ao cubo vezes comprimento, 3 metros. Então, isso daqui vai resultar em 24 vezes 10 ao cubo newton. Então, minha força equivalente, essa força distribuída... Opa, perdão, pessoal. Aqui, ó, fiz um erro. Então, aqui é W, que é a força distribuída, vezes o comprimento total da minha carga distribuída. O comprimento total, na verdade, é esse 3 mais 3. São 6 metros. Ela vem daqui até lá. Esse ponto C aqui, na verdade, está só para confundir. E eu caí nele. Tá? Então, é 6. Então, isso daqui vai dar 48 vezes 10 ao cubo newton. Agora sim, agora está correto. E onde vai estar essa força equivalente? Então, essa força equivalente ela vai estar exatamente no meio do carregamento distribuído. Como ele é um carregamento constante, essa força equivalente fica exatamente aqui nessa região, no centro dela. Legal? E a outra? Bom, a outra é esse daqui. Então, é esse triângulozinho aqui que a gente vai estudar agora. Nesse caso, a força equivalente, 2, vai ser dado por W2 vezes o comprimento dessa força, divididos por 2. Porque é um triângulo. Quando é triângulo, eu divido por 2. Então, 8 vezes 10 ao cubo, que é o W2, vezes L, agora sim, o comprimento dessa força é só 3 metros, divididos por 2. Portanto, isso daqui vai dar 8 divididos por 2, 4. 4 vezes 3, 12 vezes 10 ao cubo, newton. Então, a força equivalente do carregamento 2 é igual a 12. Só lembrar que quando ele é triangular, a minha força não está no meio. Ela está um pouquinho mais perto da base maior. Mais ou menos aqui. Então, aqui é a força equivalente 2. E qual que é essa distância? Então, opa, só passei um pouquinho. Isso. Então, essa distância da base maior até a força equivalente é o comprimento dessa força divididos por 3. E da base menor? A base menor é 2 vezes o comprimento divididos por 3. Certo? Então, nesse caso, o comprimento é 3. 3 por 3, ela está 1 metro daqui. E daqui até o fim? 2 vezes 3 por 3. 3 por 3 é 1, vezes 2, 2 metros. Certo? Então, já temos a decomposição, já temos as forças equivalentes. O próximo passo agora é a gente simplesmente fazer o diagrama do corpo livre. E é nesse diagrama do corpo livre que a gente entende tudo o que está acontecendo na viga, todos os carregamentos que estão agindo nela. Diagrama do corpo livre. E como que ele funciona? Primeiro, desenho o eixo. Nesse eixo eu coloco os pontos que são mais relevantes. Nesse caso, ponto A.
Eu vou mudar aqui esse ponto A e eu vou colocar ele para o lado direito aqui. Ponto A e ponto B. Ponto C não é um ponto tão relevante e não precisa colocar ele. Vou deixar ele um pouquinho de fora. Certo. Então, a primeira coisa, desenhar o eixo do elemento. Segunda coisa, colocar todas as forças que estão agindo na estrutura. Então, todas as forças que eu tenho. Nesse caso, eu tenho a força equivalente 1. Tenho a força equivalente 2. Lá no ponto B eu tenho PY na direção vertical e eu tenho PX na horizontal. Certo? Então já colocamos o eixo da viga, já colocamos as cargas que estão agindo sobre ela. Próximo passo, os apoios. Nesse caso, no ponto A, ele é um engaçamento. Então as restrições que ele geram são todas as restrições possíveis. Deslocamento horizontal, deslocamento vertical e momento e rotação. Vou colocar lá vertical no ponto A, horizontal no ponto A e o momento do ponto A. Ele gera todas essas restrições. Tá? E a próxima coisa que a gente tem que fazer agora é simplesmente cotar esse projeto. É difícil. Aí. Vamos lá. Distância do ponto A até a carga equivalente 1. A carga equivalente 1 está no meio dessa carga retangular. Como essa carga retangular tem 6 metros de comprimento, a distância do ponto A até a força equivalente é igual a 3. Então aqui, 3 metros. Distância da força equivalente 1 até a força equivalente 2 são 3 metros mais L sobre 3. L vale 3. 3 sobre 3 é 1, mais 3, 4 metros. Então aqui, 4 metros. Da onde que saiu isso daqui? Saiu da equação de que ali a distância é 3 mais L sobre 3. Tá? Então 3 mais esse trechinho aqui, L sobre 3. E como L é 3, vai ficar aqui 3 mais 3 sobre 3. 3 sobre 3 é 1. 1 mais 3, 4 metros. Tá? Foi assim que a gente chegou nessa distância aqui. E aqui agora? Aqui, essa distância vai ficar como 2L sobre 3. 2L divididos por 3. Mais 0,3. Tá? Então, eu tenho espacinho. Aquela carga está aplicada ainda num apoiozinho que foge 30 centímetros da viga. Então, mais 0,3. L é 3 metros. Então, vai ficar 2 vezes 3 sobre 3, mais 0,3. Isso daqui, 3 sobre 3, 1. 1 vezes 2, 2. 2 mais 0,3, 2,3. Portanto, aqui, 2,3 metros. Pronto. Resolvido o diagrama do corpo livre. Então, agora a gente já sabe quanto vale, não, é mais importante, a gente sabe aonde estão as forças, quais são as forças, e a gente já sabe os valores delas, certo? A partir disso, fica mais fácil para a gente aplicar o equilíbrio nessa estrutura, aplicar as condições de equilíbrio. E diferente de todos os outros exercícios agora, a primeira condição, ainda a gente continua com a mesma, o somatório de forças na direção x igual a 0, só que nesse caso, a gente não vai ter HA igual a 0. Por quê? Vou somar tudo da direção x. Lembrando do eixo x e y, que o que está na mesma direção dos eixos é positivo, o que está no sentido contrário é negativo. O somatório de forças na direção x igual a 0. HA está no mesmo sentido, então positivo. E nesse caso eu tenho PX. PX no sentido contrário. Tudo isso igual a 0.
Portanto, HA, passo Px para o outro lado, HA é igual a Px. Então, HA é igual a, subo aqui, sei que Px é 20.000 newtons. Então, eu sei que o meu HA vale 20.000 newtons. Os outros exercícios, todos HA normalmente dava 0, ou HB dava 0. Por quê? Porque não tinha forças horizontais aplicadas na viga. Nesse caso eu tenho. Essa força horizontal é proveniente da decomposição daquela forcinha inclinada. Próximo passo. Somatório de momentos igual a 0. E a gente vai fazer o somatório em relação ao apoio. Nesse caso a gente só tem o apoio ponto A. E lembrando que momento é igual a força vezes distância. O que gera momento nessa viga? Força equivalente 1 gera momento. Força equivalente 1, sempre força vezes distância, e a distância dele é 3. Se eu pensar no ponto A como um ponto que gira, como se tivesse um pino aqui, essa força equivalente 1 faria girar no sentido horário. E tudo que a gente tem no sentido horário é negativo. O que mais? Força equivalente 2 vezes 3 mais 4, 7. E também negativo. O que mais? PY. PY, nesse caso, vai ser 3 mais 4, 7. 7 mais 2,5, 2,3, 9,3. Vezes 9,3. Também negativo. E o que mais? Agora eu tenho um momento diretamente aplicado no ponto A. Então ele é um momento que já faz o ponto A girar. De quanto? MA. E também negativo. Tudo isso igual a 0. Então, força equivalente 1, 48 vezes 10 ao cubo. Só substituir agora. Menos 48 vezes 10 ao cubo. Vezes 3. Menos. Força equivalente 2, 12 vezes 10 ao cubo. Vezes 7. Menos. Opa, esse 7 aqui. Estranho. Aí. PY. PY é esse número grande que deu aqui. C, Ctrl, copiar. Tá. Esse número aqui, que é PY, vezes 9,3. Vezes 9,3. E MA. MA a gente não sabe. Então, MA fica aí. Né? Igual a 0. Calculadora. Tá aqui. Então, vou ter lá. Limpar aqui ela. Menos 4,8 vezes 10 ao cubo. Vezes 3. Só deixa eu ver uma coisinha. Ah, não. Aqui não é 4,8. É 48. Até aqui minha letra é feia. Aqui não é uma vírgula. Aí. Então, de novo. Menos 48 exponencial ao cubo vezes 3. Menos 12 exponencial ao cubo vezes 7. Menos 34.641,02 vezes 9,3. Isso daqui vai resultar em menos 550.161. Menos 550.161,49. Menos MA igual a 0. Vou passar isso daqui para o outro lado. Eu vou chegar que menos MA é igual a 550.161,49 Newton vezes metro. Estou calculando o momento, agora é Newton vezes metro. Vou tirar esse MA, porque eu quero saber o valor de MA, não de menos MA. Para eu tirar esse valor de menos aqui, eu multiplico os dois lados por menos 1. Vou chegar aqui menos A, que é QMA, vale menos 550.161,49.
161,49 Newton vezes metro. Olha o probleminha ali, ó. Cheguei no resultado negativo. O que significa o resultado negativo? Significa que na hora que eu falei ao sentido do meu momento, não era esse momento na verdade. Ele não estava no sentido horário, mas sim no sentido anti-horário. Então eu venho aqui e altero isso daqui. Ele está no sentido anti-horário. Ele faz com que uma estrutura gire agora no sentido contrário. E é lógico isso. Se eu pensar no ponto A, todas as forças estão fazendo o meu ponto A girar no sentido horário. Eu preciso ter uma reação, preciso ter algo contrapondo esse giro no outro sentido. Então, depois que eu fiz essa correção, depois que eu mudei o sentido do giro, eu posso vir aqui e arrumar o sinal. Então, fica agora com o sinal certo e fica 550.161,49 Newton vezes metro. Tá aí. Então a gente já sabe quanto é a horizontal em A, sabemos quanto é o momento em A. A última coisa que a gente precisa saber agora é a força vertical em A. E para isso a gente faz somatório de forças verticais iguais a zero. O que eu vou ter de força vertical no sentido positivo? A única força vertical no sentido positivo é VA. O resto é tudo no sentido contrário. Então, menos força equivalente 1, menos força equivalente 2, menos PY igual a zero. Portanto, VA menos força equivalente 1, 48.000, 48 vezes 10 ao cubo. Força equivalente 2, 12.000, 2 vezes 10 ao cubo. PY, é aquele número lá estranho pra caramba. Eita, não vai dar pra resolver aqui. Tudo bem que esses programas têm uma super ferramenta de mudança. Tá aqui. Vou continuar aqui o exercício. Então, só copiei lá, PY. PY a gente tinha visto que era esse número aqui. 334.641,02. Tá aí. Então, VA eu não sei. Força equivalente 1 é 48.000. Força equivalente 2 é 12.000. PY é 34.641. E tudo isso daqui tem que ser igual a zero. Portanto, VA, calculadora, aqui, então, menos 48.000, 48 exponencial ao cubo, menos 12.000, menos 34.641,02. Isso daqui vai dar menos 94.641. Menos 94.641,02. Igual a zero. Passo para lá. Cheguei aqui a minha carga vertical no ponto A. Vai ser 94.641,02 newtons. Resolvido o exercício, pessoal. Então a gente já descobriu qual é a reação de apoio. Seja a reação de apoio horizontal, então quanto de força horizontal eu tenho nesse ponto, quanto é o momento e quanto é a resultante vertical. Então quanto é o apoio, a força vertical agindo no meu apoio, certo? Esse ficou um pouquinho longo porque eu tentei detalhar bem certinho a decomposição, força equivalente. Mas é isso aí. Valeu!